Em Portugal, uma das danças mais características, interpretada por inúmeros grupos, é a contradança. Esta peculiar dança, que também é conhecida por quadrilha, terá surgido no nosso país por altura das invasões francesas, sendo apontada por alguns historiadores como prática habitual nas tropas napoleónicas. Apesar da contradança ser originalmente uma música popular inglesa, daí a designação country dance, que quer dizer dança nacional, terá chegado a Portugal por mãos francesas que lhe chamavam contredanse, desde que fora introduzida em França. Num processo de aportuguesamento dos vocabulários, quer do inglês, quer do francês, esta dança tomou a designação de contradança. Caracteriza-se essencialmente por ser uma dança em que os seus executantes obedecem à voz de um marcador ou marcante. Portanto, a dança terá sido, digamos que, sido transmitida por diferentes vias. Por um lado, pela via mais nobre, através de quê? Da sua aprendizagem por parte de professores, através do povo, talvez pela observação da dança nos salões onde ela se dava, não é? E, portanto, a partir daí, provavelmente, as duas vias concorreram para que ela se fosse mantendo e transmitindo. E provavelmente a questão da figura do marcador também surge a partir daí, porque de facto o professor ou o mestre de dança que ensinava tinha um léxico para digamos que, classificar as figuras e definir qual era a figura. Então, quando estava a ensinar, dizia en avant, en arrière, tour de main, várias expressões que no fundo eram ensinamentos para que de facto as pessoas que estavam a aprender soubessem qual era a figura que se ia fazer a seguir. A contradança, organizada em diferentes aldeias e lugares dos concelhos de Sinfãs, Aroca e Castro Daire, continua a fazer parte da vida social da comunidade. Na Ribeira, as pessoas raramente dançavam contradanças. É mais na Serra. O que é interessante é porque é que ela, de facto, a dança está mais viva, mais salvaguardada, se quisermos, porque ainda é praticada pelas pessoas nos seus bailes, nos pontos mais altos. Eu acho que tem a ver exatamente com o local recôndito e os locais mais isolados, onde as influências terão sido menores relativamente a outras modas e outras músicas que terão certamente invadido Portugal e a Europa e o mundo. A proximidade de Alvarenga com as restantes terras da Serra de Montemuro explica o facto desta freguesia se distinguir das restantes freguesias do concelho de Aroca, ser a única que mantém a contradança como prática comunitária e revelar uma harmoniosa combinação de influências que se evidenciam tanto ao nível das danças como dos cantares. Poder-se-á mesmo afirmar que é a contradança a dança mais popular de Alvarenga. As pessoas falavam de valsas, falavam de dance-steps, falavam das poladas, falavam da mazurca, falavam da contradança
essas eram mais ou menos as danças que se dançavam. É claro que depois na década de 60, 70, eu penso que a contradança ganhou, as pessoas ganharam um gosto por ela e cada lugar começou a ter a vaidade de ter a sua contradança, a sua marca. E então havia um marcador, as casas realmente eram famílias muito numerosas, com muitos filhos, muitas raparigas e muitos rapazes, e não era difícil cada lugar ter um marcador e ter um grupo de pessoas a dançar. Ou seja, quando iam aos bailes, normalmente durante um baile, cada lugar apresentava a sua contradança e daí o boom que a contradança levou e a visibilidade que ela acabou por ganhar. Do ponto de vista técnico, a contradança tinha 32 compassos. Era formada por 8 pares de dançarinos, que frequentemente se desfaziam e refaziam, formando 2 rodas, uma de homens, outra de mulheres. O marcador, em francês, dava ordens aos grupos e cada qual rodava em sentido oposto, invertendo-se a cada nova ordem. Por vezes, passavam os homens para o centro e vice-versa, ou as 2 rodas entrelaçavam-se. Quando é para dançar a contradança, que é com 8 pares, normal é fazer uma dança que é uma valsa, que vão os 8 pares dançarem e já ficam formados para a respectiva contradança. E eu comecei a marcar foi com um gravador, aqui nas folhadas. São 8 pares e depois só temos que nos organizar no quadrado, porque a nossa contradança é uma dança que se organiza em quadrado, 2 pares em cada um dos cabeceiros. E depois temos os cabeceiros, que são os lados do quadrado, temos os lesotes e temos os marcantes. Os marcantes são aqueles que ficam do lado do marcador. O par do que é marcador e o que está ao lado dele é marcante. Os que estão em frente também são marcantes. Quem fica à sua direita e à sua esquerda são os lesotes. Entretanto, depois isto é um evoluir. O mandador começa normalmente ao centro tudo e depois há ali uma troca de pares. Nem todo o marcador ou nem todos os pares ficam sempre com a mesma dama. A dama é trocada a partir dos passos que nós damos. O que tem é de terminar sempre com o par que iniciou, porque nós passamos, os homens, passam pelas damas todas até terminar com a mesma dama que começou a dança. Onde começar o marcador, no fim da contradança, tem que acabar no mesmo sítio. Pode andar com as mulheres diferentes, em toda a contradança, mas no fim tem que acabar com a mesma mulher e no mesmo sítio. Das primeiras contradanças que eu terei assistido, foi na casa do Sr. Julião Correia, foi realizada numa sala normal, era uma sala de jantar que naquela altura era desmontada, a mesa servia de suporte para os músicos ficarem mais altos, num patamar mais alto, e as pessoas dançavam ali assim. Depois disso, quando terminavam a contradança, de dançar a contradança, os pares de mão dada seguiam em filinha e iam para a zona da cozinha ao café. Nós dizíamos que os cavalheiros iam levar as damas ao café. Pronto, foi a primeira contradança que eu vi. Chegava-se a um salão, as mulheres ficavam um lado e os homens ao outro. Tudo separado, não havia ali. E depois, quando fosse para dançar, eles mandassem, lá o dono do baile, mandava o lugar tal. Pode chamar a dama que vai dançar a contradança. E pronto, e escolhiam as damas e dançavam. Os 8 pares, o marcador lá do baile é que mandava aquilo. O dono do baile. Íamos a esses bailes, essas desfolhadas,
para dançarmos. Claro que aquilo não havia luz naquela altura, era com umas candeiazinhas e tal, e nós quando queríamos uma cena assim mais romântica íamos para debaixo da luz, da candeia. A mãe quando os pais me para trás, afastar, aquilo era muito engraçado. A contradança era também uma espécie de catarse em convívio social, uma forma de agradecimento onde não havia diferenças entre caseiros e patrões. Toda a gente se ajudava uns aos outros, imagina, era para ir apanhar o vinho do Sr. Manuel, vinha o lugar todo ajudar a apanhar o vinho. Era para ir apanhar o milho, vinha ao lugar todo. No final toca a desfolhar na eira, os carros, toca a esvaziar os carros dos bois, e no final tinha que haver um convívio, era tipo um agradecimento por parte de quem era o dono da propriedade em questão, um agradecimento aos outros. Então havia sempre um bailarico para o pessoal se divertir, mas havia algumas regras no antigamente. Por exemplo, tu até eras um caseiro e tinhas os campos, convidavas o teu patrão, esse patrão, como era uma pessoa mais abastada, convidava também outras pessoas mais abastadas, que vinham com as suas filhas ou filhos, mas durante o bailarico não havia cá misturas. Imagina, os pobres ficavam de um lado, os ricos ficavam do outro, e se por acaso, imagina que eu até era pobre, mas que já tinha visto ali uma rapariga, uma menina queria dançar com ela, que era mais rica, tinha que ir pedir, a ver se podia, se não podia, se o pai deixava. Mas por um exemplo, se o pai não deixasse e se ela não deixasse comigo, naquela dança, aquela menina não podia dançar com mais ninguém. Atualmente, a contradança em Alvarenga continua a ser uma prática comunitária espontânea que serve de atividade de lazer, de recreio e de convívio entre os habitantes de Noninha, de Postelo, de Cabril e de Nespreira, que organizam entre si bailes nas aldeias da Serra de Montemuro, tendo levado esta tradição também para Lisboa, onde vários dançarinos se juntam. Além de estar presente nos bailes tradicionais, a contradança é também a dança de destaque do Rancho Folclórico de Santa Cruz de Alvarenga, que continua a preservar, a promover a tradição e a formar novos dançarinos. O rancho dá assim continuidade a este tipo de folclore tão específico no concelho, mostrando com orgulho o cunho característico da contradança de Alvarenga, fruto de influências culturais europeias. O que caracteriza a nossa dança, acho que é isso, é a vivacidade com que, se for uma contradança bem dançada, naquele dia em que tudo corre bem, ela é picadinha e é do princípio ao fim, que nós não paramos, não há espaço, é sempre na ponta do pé. A contradança, como todas as práticas culturais, nasceu da vivência social há cerca de 2 séculos e ainda hoje se manifesta. Surgiu nesta região, nas casas e nos campos das famílias, nos lugares comuns de toda a comunidade. E é também graças a este estilo de dança que os comportamentos, a história e a cultura do nosso povo são preservados e legados às gerações vindouras. Alvarenga é linda, pronto, não vale a pena. Alvarenga é a única que tem a contradança, mais nada. Mesmo na Feira das Colheitas as pessoas perguntam, mesmo amigos que eu lá tenho, opá, isto sem a contradança não é nada. Para nós é um orgulho. Alvarenga, orgulhosa do seu passado, cultiva a preceito a vida em comunidade.